Senhoras e senhores, estamos de volta, hein? Para aquele já tradicional vídeo de sexta-feira, meu e do Arnaldo, temos assuntos para tratar. É o seguinte, antes de começar o assunto, eu quero pedir para você se inscrever no canal, apertar o sininho, nos dar likes. Não desistimos da nossa meta de chegar a 200 mil inscritos até o fim do ano. Falta pouco, né? Estamos no último mês. Vai ser difícil, mas vamos tentar. Se o São Paulo consegue não ser rebaixado, a gente consegue chegar em 200 mil likes com essa campanha horrorosa do São Paulo. Não é possível que a gente não consiga. Então, nos deem like, inscrevam-se no canal, apertem o sininho. Negócio é o seguinte: o São Paulo foi amassado pelo Grêmio por 3-0 em Porto Alegre, não o Grêmio campeão do mundo, da Libertadores, o Grêmio, esse aí que está a um passo de ser rebaixado, que não ganhou de ninguém no campeonato inteiro, passou o tempo todo na zona de rebaixamento, mas amassou o São Paulo 3-0, inapelável, com uma escalação completamente bizarra do Rogério Ceni, com um desempenho muito ruim de todo mundo. Mas aí o que acontece? O desempenho em campo foi horrível. Mas aí o Rogério Ceni vai para a coletiva depois do jogo e piora as coisas. Porque ele dá uma coletiva completamente desastrada, tirando a responsabilidade dele, colocando responsabilidade nos jogadores. Então a conversa aqui com o Arnaldo e com vocês, que podem mandar aí seus comentários aí no chat, nos comentários, é a seguinte: quais as consequências dessa noite trágica do São Paulo em todos os sentidos? Arnaldo, pergunto para você de cara. Quando o treinador não admite que erra e expõe dessa forma jogadores, a coisa não vai bem. Pois é, Tironi. Fala, galera, também aqui. Nós viramos, assim, especialistas na tarefa de esmiuçar e dissecar as entrevistas do Ceni pós-jogo ou pós-jogos nos vídeos de sexta-feira, porque tem muita coisa sempre para falar, né? E não é só o que acontece no campo, é o que ele revela depois de cada partida. Nas vitórias e nas derrotas, mesmo nas derrotas trágicas, vai além do que aconteceu no campo. Dessa vez foi muito além, digamos assim. Tironi, assim, é uma entrevista e uma atuação de fim de trabalho. Sabe aquela coisa? Tipo, não dá mais. Foi a pior atuação possível de um time de futebol. E as declarações passando as responsabilidades todas para os jogadores é aquela entrevista última antes da despedida do treinador. É assim, se você isolasse o fato do Rogério ter a ligação com o São Paulo e ter retornado ao clube há menos de 2 meses, você diria, acabou o trabalho. É incrível isso, mas foi isso que passou, tanto o jogo quanto a entrevista. E aí, assim, aí são duas características peculiares do Rogério. E quem o trouxe de volta tem que saber disso. A primeira, a necessidade absoluta de assinatura a cada jogo, a cada escalação, mesmo quando o time deu um sinal positivo na partida anterior. Poucas vezes fazer o trivial, ou poucas vezes jogar pelo resultado, que no caso do São Paulo, o empate já serviria. E ele não conseguiu fazer isso nenhuma vez na sua volta. O único empate foi aquele gol lá de falta do Benítez lá no final do jogo. Esses jogos o São Paulo precisava do empate, né? Em Fortaleza. Então, essa escalação, eu acho que você ainda não entendeu, eu não entendi, ninguém entendeu, com o Sara como ala direito. Deu muito errado, e foi mais uma vez a assinatura do Rogério e a explicação dele sobre a escalação na entrevista pós-jogo e sobre a realidade atual do clube, colocaram uma grande interrogação em relação à continuidade dele. Por quê? Porque ele coloca, de novo, toda a responsabilidade nas costas dos jogadores e não assume um erro cometido de planejamento para um jogo. E aí, Tironi, é aquilo. O jogador de futebol, quando não se sente respaldado pelo treinador, ele espana. E o que a gente tem visto nos jogos sucessivos do Rogério, no comando do São Paulo nesse momento, é que vários jogadores vão perdendo absolutamente a confiança, porque não tem chances reais repetidas, e até pelas declarações do treinador, ele não consegue jogar. O time já não é
nada forte, e ele vai perdendo força e confiança rodada a rodada. Então, se o São Paulo conseguir a manutenção na Série A, acho que a discussão passa a ser: o Rogério tem capacidade de ser o técnico do São Paulo em 2022, um ano de vacas magras? Essa pergunta eu faço para você. Olha, é uma pergunta bizarra se considerar que o cara acabou de chegar. Não é que ele está aí há um ano e, portanto, vamos reavaliar o trabalho dele e tal. O trabalho em si é muito pouco tempo até para você avaliar se é bom ou se é ruim. Por enquanto é meio esquizofrênico, com alguns momentos bons e outros momentos tenebrosos, como o que a gente viu ontem. Vou responder isso para você, é o que é a minha opinião, Arnaldo. Mas antes vou falar para você esfriar a cabeça com isso aí que você está vendo na sua tela. Ah, rapaz. Pintaram as nossas cervejas. É isso mesmo. De verdade. 3 zagueiros, Love e Rage Against the VAR. Vai aí no site da Zurafa, zurafa.beer/loja. A gente vai deixar o link aqui na descrição também. Use o cupom hashtag 3zagueiros e você tem 5% de desconto nas nossas cervejas e também outras cervejas da Zurafa. A cervejaria Zurafa é legal pra caramba, altíssimo nível, uma cerveja muito legal, as três são muito legais e a latinha é um show, vamos falar a verdade. Olha que legalzinha. Dá para você fazer porta-copo depois, usar no churrasco. Vai fazer bonito aí com as nossas cervejas que são boas pra caramba. Então, compre aí, presente de Natal, a cerveja do canal Arnaldo, as cervejas do canal Arnaldo e Tironi. Arnaldo, com relação à permanência do Ceni, vou repetir. Eu acho essa pergunta até bizarra. Até antes do jogo contra o Grêmio, qual era a nossa conversa que a gente tinha ali, que a gente teve ali fora do ar no G4, nosso programa do Band Esportes? O único time brasileiro que tem técnico para 2022 é o São Paulo. Né? O Flamengo não tem, o Palmeiras não sabe se tem o Abel, o Silvinho não sabe se vai ficar no Corinthians, o Carille não sabe se vai ficar no Santos, o Grêmio vai mudar tudo porque vai cair, o Aguirre vai para a seleção do Uruguai. Enfim, é o único time que ele fala, bom, esse aqui vai continuar, é o Rogério. E eu acho bizarro você imaginar que não vai ser mais. Essa foi uma aposta da diretoria que demitiu o Crespo porque achou que não tinha mais controle sobre o elenco e tudo mais. E agora chegou o Rogério Ceni, ídolo, técnico promissor, campeão brasileiro pelo Flamengo e tal. Mas está dando tudo errado, quer dizer, está dando tudo errado. Tem sinais de que pode dar errado muito claro, muito evidentes logo na largada. Na largada. Isso, para mim, é muito preocupante. Eu acho que não dá para tirar o Rogério Ceni. E aí entro num outro ponto, que é um ponto que eu tenho de discordância com você, Arnaldo, que em alguma hora vai ter que respingar no elenco. E quando eu falo no elenco, eu não falo no Gabriel Sara, que se quiserem que ele jogue de goleiro, ele joga. Que joga em qualquer lugar, que é o melhor jogador do time. Mas falo de alguns outros. E do Arboleda, que é o melhor jogador do São Paulo na temporada. Mas falo de outros jogadores. Da tal da limpa que vai ter que ser feita. Será que o Benítez é um cara para ficar depois do de ontem? A ideia do Rogério foi um horror. A execução foi terrível para o Benítez jogar. Expor o Benítez, é claro que é um absurdo. Mas será que o Benítez é o cara que vai entregar para o São Paulo? Como parte da torcida enlouquece quando ele não está jogando, porque acha que ele tem que ser titular? Ontem ele pegou 5 bolas e perdeu as 5. Ah, só ele jogou mal? Não, todo mundo jogou mal. Ninguém se salvou ontem. Mas o Benítez não é simbólico de alguma galera que também não dá mais para ficar no São Paulo? Será que só trocar de treinador vai resolver? O Diniz caiu, o Crespo caiu, o Visoli quebrou o galho, o sei lá quem antes caiu, o Cuca, campeão brasileiro, não conseguiu ficar no São Paulo. E eu não quero apontar para a diretoria. A diretoria tem milhões de problemas, ela deve ser criticada o tempo todo, a gente aqui está sempre falando isso, mas o que aconteceu ontem não tem nada a ver com isso, foi uma questão de campo. Mas o meu ponto será que não é um problema, e eu tiro a diretoria disso, que tem muita culpa, mas um problema que tem que ser resolvido além do treinador? Rogério fez um monte de cagada e fez algumas ao longo desse pequeno período dele. E algumas outras coisas que eu acho que ele fez certos. Acho que a vitória contra o Corinthians, ele tem alguns pontos bons. Mas será que vamos trocar de treinador? Será que não vai respingar nada nunca no elenco? Nos jovens eu tiro de lado, mas de outros caras? Essa é a minha questão, Arnaldo, e nossa discordância até.
Não, eu acho que não é discordância, porque a gente vem falando aqui, inclusive nos tempos do Crespo, que o São Paulo precisa reformular o elenco. A minha tese é: qualquer jogador que ganha 3 dígitos, essa jargão do futebol, e que não é titular do São Paulo, não merece ficar. Então, assim, é a base e os outros titulares. Você citou o Arboleda, que acho que é o único jogador que consegue atuar no caos e tem seu contrato renovado. Isso seria com o Crespo, com o Rogério, com o Rinos Mitchell, com o Jorge Cruyff. Jorge Cruyff não dá, né? Jorge Cruyff não, com o Johan Filho do Cruyff, o Cruyff, pai. não. O Johan Cruyff. O pai, Jorge Johan Cruyff Cruyff. não ia dar jogo, não. Mas eu acho o seguinte, essa é uma questão, a reformulação necessária. Mas aí tem uma situação. Mesmo quem vai ficar, obviamente, como os moleques, vários deles têm perdido a confiança e a possibilidade de atuar em alto nível depois da chegada do Ceni, cara. Isso que preocupa. E a questão dos outros, do Benítez, por exemplo, eu não sou o defensor da permanência do Benítez, você sabe. Eu não acho que é um jogador que seja válido o investimento de 3 milhões de dólares. Agora, não adianta chegar, botar o cara na Arena Grêmio com um esquema esdrúxulo e falar: olha, botei ele para jogar aqui e vocês viram que não deu certo. Isso não é oportunidade para jogador, isso é sacanagem, né? É essa a questão. Eu acho o seguinte, Tironi, não é uma opção tirar o treinador, trocar de novo. Eu sou contra a troca de treinador em menos de uma temporada. Acho absurdo o que fizeram com o Crespo, porque não é por eu gostar do Crespo, é porque é um tiro no pé. O São Paulo perdeu a chance de essa diretoria capitalizar uma escolha que teve até um critério de seleção. A gente sabe que o acaso contribuiu muito, mas de ser um sujeito que, desde o início, tratou o São Paulo com absoluto respeito, todos os jogadores com absoluto respeito, e preocupado e envolvido com a questão do São Paulo, com a questão da reconstrução do São Paulo. Então, se o São Paulo esperasse o final da temporada, ou até o final da era Crespo, a comissão técnica não estava servindo, e tudo mais, do Crespo, né? O preparo físico e tal. O Crespo já está mudando a comissão técnica dele para trabalhar em outro lugar. Já está o Seba Domingues, jogou no Corinthians como auxiliar. O Crespo percebeu que a comissão técnica dele teve problemas no São Paulo. E talvez mudasse a comissão técnica dele para a próxima temporada, algum ou outro, permanecendo ele como o líder. E aí, Tironi, o São Paulo teria a carta do Rogério na manga mais para frente. Depois ele ter assimilado o golpe da saída do Flamengo, depois ele ter, entre aspas, tratado isso internamente. E parece que não aconteceu isso. O São Paulo queimou a opção Rogério Ceni antes da hora, perdeu a opção Crespo e agora não tem opção de troca. Vai ter que ser com o Rogério. Agora, sim, o que eu devolvo para você é assim: vai ter que ser com o Rogério, esse Rogério da Arena Grêmio, que inventa qualquer jogo e que fala depois que ele não tem responsabilidade são dos jogadores. Não pode ser esse cara, né? Então, assim, o Rogério mostrou nessas últimas semanas como técnico do São Paulo, que ele, ao contrário do que fez no São Paulo, desde que era capitão e goleiro, não pode ter carta branca. A carta branca, a chave de todas as coisas. Ele precisa ser, se não enquadrado, aconselhado na parte de comunicação, que ele é um desastre, e na parte de comando, estratégia de jogo, time, sim. Porque hoje ele tem um cara lá que foi técnico dele e que faz isso. E que o Crespo consultava, que é o Muricy. E que o Rogério não costuma ouvir ninguém fora o auxiliar dele francês lá, que, desculpa, velho, entende menos de futebol do que eu e você, o Charles Zambert. Desculpa. O cara não é do meio. Então não é com o Charles Zambert que ele vai discutir a estratégia para jogar contra o Grêmio. Tem que ser com o Muricy, né? E o Muricy tem que ter o espaço para falar para ele: não faz isso, meu filho, isso é loucura. O Rogério precisa descer do pedestal, que ele não ocupa mais no São Paulo. Isso está claro, junto ao torcedor da arquibancada. Ele não ocupa mais o pedestal que ele ocupava quando saiu de goleiro para treinador. É outra situação. Então ele precisa comer miúdo e trabalhar ambiente, coisa que ele não fez em nenhum lugar, a não ser no Fortaleza até agora, hein? Não fez no Cruzeiro, não fez no Flamengo e começou mal no São Paulo. Não é uma opção a troca. Eu sou contra a troca, só que não dá para continuar. Se não dava para continuar com o Crespo daquele jeito, dá para continuar assim? Não era para trocar o Crespo, era para
tentar melhorar o comando do Crespo e é para tentar melhorar o comando do Rogério. Carta branca, depois do que aconteceu na Arena Grêmio contra o Flamengo no Morumbi, é impossível dar. Eu não sei se você concorda. Não dá para ser, mas acontece que aí tem um nó, Arnaldo, para ser resolvido, que é o seguinte: essa diretoria atual do São Paulo, ela tem um fetiche por ídolos, né? Tem lá camarote O dos anterior ídolos. também, né? A anterior também, mas a anterior também de uma outra forma, que eu achava até mais maquiavélica. Colocava os caras lá na frente para se proteger um pouco mais. Essa me parece que tem uma coisa com ídolo mais genuína. Acha que esses caras vão chegar e, como foram ídolos, vão ajudar o São Paulo. Então tem lá o camarote dos ídolos, tem o Kaká estagiário, tem não sei quem chegando, tem o Zete, que é um ótimo cara lá trabalhando com os goleiros, e tem o Rogério agora como treinador principal. Né? Tem os embaixadores, tem um monte de coisa relacionadas a ex-jogadores. O presidente Casares está toda hora lá postando foto com jogadores. Estive aqui com não sei quem, o Ivan Rocha, ou não sei quem, o tempo todo. Tem um fetiche com essa coisa de ídolo. Eu não sei quem é capaz de chegar no Rogério e fazer tudo isso que você está falando. Até porque, historicamente, ninguém fez. Como você mesmo disse, no Flamengo ele foi sereno e pequenininho, porque ele estava no Flamengo. Muita gente não gostava dele, a torcida do Flamengo não gostava dele, nunca gostou. E aí ele se adaptou como? Colocando os medalhões para jogar, né? E fez uma única mudança lá, tirou o Arão da posição para poder encaixar o Diego e fazer um time com medalhão. A minha pergunta quem no São Paulo é capaz de domar o Rogério Ceni? Domar, talvez seja muito forte, de aconselhar o Rogério Ceni. Será que depois da sapatada de ontem, o Rogério Ceni não refletiu depois da entrevista e fala, putz, acho que eu errei? É uma pergunta muito difícil de se responder. Eu acho difícil imaginar que o Rogério, com 49 anos, sei lá quantos anos ele tem, deve ter por aí, a essa altura do campeonato, da vida, vá mudar. Mas se ele não mudar, ele vai conseguir só trabalhar em clubes em que seja maior que o clube. E olha que no São Paulo atual ele é quase maior que o São Paulo. Assim, entenda o que eu estou falando. Não, claro que ele não é maior que o São Paulo, mas ele é uma figura muito grande no São Paulo. No Fortaleza, claro que ele vai mandar em tudo. Se ele falar detonar jogador, beleza, ele é o maior cara de lá. O Fortaleza só virou Fortaleza muito por causa dele. Então tem uma diferença. Não vai dar para fazer isso no São Paulo ou do Corinthians, onde quer que ele vá trabalhar, né? Não dá, exatamente. Eu acho que é isso. O que você fala é a chave para a continuidade da carreira dele como treinador, seja no São Paulo ou seja em algum outro clube grande, né? Quando ele sair do São Paulo. Senão ele não consegue. Simplesmente ele não consegue virar um treinador do primeiro escalão ou da. E acho assim, Tironi, nunca é tarde para você ajustar algumas coisas no seu comportamento e temperamento. Essa ideia de que, eu tô muito velho para mudar, se for assim, cara, você fica do mesmo. Você não mudou? Se fosse assim, eu e você, hein? Se fosse assim, você não estava tomando essa cerveja aí embaixo aí, entendeu? Essa é a questão. Não existe isso. Existe uma questão de se uma pessoa é excessivamente autoconfiante, soberba, incapaz de admitir erros, mais difícil de mudar, mas tem que se fazer um esforço para isso. E tem que ter a humildade de ouvir outras pessoas, né? De procurar ajuda. O Rogério precisa de ajuda, evidentemente. Evidentemente. Ele não é autossuficiente, né? Precisa de ajuda. Para fechar com você, Arnaldo, esse aparente esgarçamento da relação muito cedo entre Rogério e time tem salvação como? Vai tudo que é medalhão embora, fica só com a molecada, que vai ser mais dócil ao Rogério, ou nem assim? Eu acho que assim, a gente vai ter que aguardar o próximo vídeo de sexta. Os próximos capítulos, porque o próximo vídeo de sexta, ele vai suceder as últimas partidas do campeonato. Aí tem um encerramento de primeiro ciclo. E aí nós vamos saber, primeiro, como acabou o ano terrível do São Paulo, como foram os rescaldos das últimas duas partidas, as entrevistas do Rogério,
e a perspectiva mais próxima do que pode ser o ano que vem em relação a próximos passos. Eu acho que, por incrível que pareça, essa resposta fica mais fácil a cada entrevista do Rogério e a cada partida que o São Paulo joga. E acho que isso, o campo tem um poder absoluto de regeneração, embora esgarçada a relação precoce dele com o grupo e tudo mais. Eu acho que essa resposta pode ter mais elementos no próximo vídeo que a gente fizer. Por incrível que pareça, as coisas têm sido assim com o São Paulo e com o Rogério. Muito bem, ó. De novo o recado, hein? Saíram as cervejas do canal Arnaldo Tironi. Três possibilidades, 3 sabores: Lager, Red Ale e IPA. Estão aqui na sua tela. Vai no site da Zurafa, o link está aqui na descrição. Põe lá, hashtag 3zagueiros, que é um cupom para você ter 5% de desconto em qualquer cerveja dessa cervejaria, que é uma baita cervejaria, a cervejaria Zurafa, muito legal. Então vai, dê aí o seu presente de Natal para os seus amigos. E as latinhas são show, olha que bonitinhas. Saíram as cervejas e são boas pra caramba. Já experimentamos, são ótimas. Recomendamos. Certo? Ficamos por aqui. A gente tem coisas para fazer ainda ao longo do fim de semana, live domingo, live segunda, né, vídeos, enfim. Estaremos por aí. Assine o canal, aperte o sininho e compre a sua cerveja. Tchau, Arnaldo. Tchau, galera.